Estás usando o que, Arlindo, para gravar? É o próprio Google Meet. Ah, legal, legal. Tá, vou tirar o microfone. O próprio Google Meet aqui ele já resolve. Então, por favor, vou começar aqui a gravação. Pessoal, contexto geral, né? Então, basicamente, essa é a segunda parte de um bate-papo sobre blockchain. A primeira parte está disponível no YouTube, quem quiser depois é só dar um toque, a gente passa os links. E esse bate-papo de hoje é uma segunda parte complementar, então vai falar um pouco sobre alguns aspectos um pouco mais avançados aí em blockchain, ok? Nossa ideia é de falar um pouco mais, cerca de 1 hora, tem umas pausas para a gente tirar algumas dúvidas e sincronizar um pouco o bate-papo. No final a gente faz uma retrospectiva aí da questão, tá? A pergunta pode ser durante também, tá? Não tem problema, eu acho até mais divertido. Tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Então, como eu disse, a gente vai dar uma continuidade na apresentação que a gente começou 15 dias atrás. Eu sou o professor Arlindo, da Unifesp. Esse bate-papo ele foi motivado pelo Francisco, da UFMA, e a gente está tentando aí começar tentando se organizar para colaborar dentro do contexto do Intercity. Sobre o que nós vamos conversar hoje. Vou fazer um resumo sobre a primeira parte, sobre blockchain em geral, depois eu vou falar sobre implantação de blockchain, algumas limitações de desempenho, sobre quando não usar, que é um aspecto interessante, né? Tem gente que usa errado, tem gente que propõe coisas que não são viáveis com blockchain, e a gente vai encerrar numa discussão sobre aplicações no futuro, ok? Então, resumindo o bate-papo de 15 dias atrás em 5 minutos, tá? Então, blockchain, eu basicamente preciso de 5 pilares. Tem 5 coisas bastante importantes em blockchain. O uso de peer-to-peer, o suporte de algoritmos criptográficos, os algoritmos de consenso, a questão de transparência e os incentivos, tá? Assim, esses incentivos não necessariamente precisam ser financeiros ou monetários. Tá? E nós falamos de um exemplo de blockchain, uma aplicação de blockchain, que era Bitcoin. Como que Bitcoin vai se apoiar, então, nesses 5 pilares? Tá? No aspecto peer-to-peer, basicamente, blockchain usa uma variação do torrent, aquele protocolo peer-to-peer bastante conhecido. Os mecanismos criptográficos são bastante padronizados, né? Basicamente o esquema de chaves assimétricas, chaves públicas e privadas para a construção de assinaturas e criptografia e proteção de conteúdo, e o algoritmo SHA-256 para o hash. Na questão de consenso, o Bitcoin usa um algoritmo específico, que é o Proof of Work, e que é aquele cara gastão de energia, né? A gente falou bastante sobre ele no encontro passado. A questão de transparência tem 2 pilares, né? A questão de uso do software livre, o código está aberto, disponível, todo mundo pode ir lá e checar como funciona. Também a questão de dados abertos, afinal de contas, os dados em Bitcoin estão disponíveis na cadeia de blocos. E a questão de benefícios ou incentivos, que basicamente tem a mineração. Então, hoje, quando eu fecho um bloco, eu ganho 12,5 bitcoins, é bastante dinheiro, né? E tem uma fee, uma taxa que cada transação pode pagar para quem está validando quem fechou aquele bloco. Então, em Bitcoin, um exemplo de blockchain, a gente tem esses 5 pilares bem
montados, né? Eu posso ter exemplos ou implementações de blockchain em que, para cada pilar desse, eu tenho variações. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso, em particular a questão do consenso, né? A questão do consenso é muito central na tecnologia, vamos falar um pouco mais sobre ela hoje. Bom, implantação. Tá? Vamos falar então agora sobre implantação de blockchain. Primeira pergunta que a gente pode fazer é se a gente vai usar uma blockchain pública ou, eventualmente, eu vou criar minha própria blockchain, eu vou ter uma blockchain privada. Tá? Essa pergunta de como implantar, ela é bastante importante, ter um impacto bem alto no que eu posso fazer com uma blockchain. Tá? E, associado a isso, tem uma questão importante que é, se os participantes de uma blockchain são participantes anônimos, ou eu autorizo a participar dessa blockchain ou não. Tá? Se eu tenho, basicamente, uma questão de autenticação para usar a rede. Outra questão de implantação importante é exatamente onde eu vou implantar. Né? Se eu vou colocar esses nós, esses componentes da rede peer-to-peer, num cloud, se eu vou instalar realmente numa máquina real dentro do meu data center. E tem um aspecto importante aqui, que é a questão de descentralização, e até mesmo descentralização geográfica de onde estão esses nós. Então, a gente viu, por exemplo, que a rede Bitcoin tem lá sua dezena de milhares de nós, e eles estão totalmente espalhados ao redor do globo, né? Se a gente isolar um país de forma completa, a rede continua andando, né? E outra questão importante na implantação é a questão de incentivos. Em outras palavras, por que eu estou criando uma rede blockchain? Esses incentivos, eles podem ser econômicos, eu posso ter ganho, mas eu também posso ter, simplesmente, como motivação, a questão de ter uma qualidade de dados maior, ou agregar confiança no meu sistema. Agora, concentrando a questão, voltando aqui na questão entre ser uma blockchain pública ou privada, também tem uma ente intermediária, que é a questão de blockchains federadas, onde eu posso ter um misto, né? Eu posso ter acesso, por exemplo, eu posso ter usuários anônimos, mas eu posso querer que os nós tenham que ter autenticação. Então, é uma linha, né, entre ser totalmente pública e anônima e ser totalmente privada e com requisição de autenticação. Tá? Cada aplicação pode ter o seu enquadramento. E agora, eu acho bem interessante esse diagrama, ele sempre gera bastante discussão, que é a questão de qual modelo usar, e também a questão de, sobretudo, se eu devo mesmo usar a blockchain. Basicamente, o que esse diagrama nos diz tá? Dadas as condições do meu sistema, dada a minha aplicação, dados os meus requisitos funcionais, se eu devo partir para uma solução blockchain pública e totalmente anônima, ou seja, uma blockchain que não precisa de permissão para ser usada, tá? Uma blockchain sem permissões, ou se eu uso uma blockchain em que eu vou requerer autorização para ela ser usada, e aí ela pode ser pública ou pode ser privada, e também, eventualmente, eu posso não precisar, ou eventualmente não sequer deveria usar a blockchain. Então vamos dar uma olhadinha nesse fluxograma, ele é bastante simples e interessante, né? Deixa eu só dar uma checada se tem alguém pendurado aqui para entrar. Não. Continuando. Então, a primeira pergunta que eu faço é se eu preciso armazenar estado, se eu preciso armazenar dados. Porque se essas transações que eu estou fazendo, elas são totalmente transientes, assim, eu não preciso guardar status, então eu não preciso de blockchain, isso é de forma bem clara, tá? Então, se a resposta é não, não preciso de blockchain.
eu tenho múltiplos usuários, ou mais do que usuários, múltiplos atores que escrevem e atualizam status. Se eu não tenho múltiplos, eu também não preciso de blockchain. Tá? Se eu tenho apenas um único usuário, não faz sentido ter uma rede complexa como blockchain, em que todas as entradas são validadas. Né? Bom, a próxima pergunta, ela passa pela existência de um parceiro, um trusted party, um parceiro terceiro confiável, né? Third trusted party. Ou seja, se eu tenho um parceiro confiável, esse confiável tem mais de um sentido, né? Tem um sentido de confiável de alta disponibilidade e confiável também no sentido de que não vai trapacear nos dados. Se eu sempre posso ter um TTP, se eu posso contar com a existência de um TTP, também não faz sentido usar blockchain, porque blockchain só vai ser interessante se eu precisar confiar na rede e não em um parceiro. Na verdade, blockchain elimina a necessidade desses parceiros, né? Agora, eventualmente o que eu quero fazer é justamente eliminar esse parceiro, né? Então, talvez, mesmo que eu possa contar com um TTP, eu posso querer eliminar esse TTP. Então, eu ainda devo avançar no caminho de usar blockchain. Bom, se eu passei por essas 3 perguntas e na quarta eu vou verificar se todos os elementos que gravam, que alteram o estado na blockchain, se todos eles são conhecidos, tá? Se todos eles forem conhecidos, eu preciso verificar ainda se todos eles são confiáveis. Bom, mas antes de mais nada, né? Se eu tenho parceiros que não são conhecidos, então e aliás, assim, eu quero que eles não sejam conhecidos. Inclusive a pergunta aqui é um pouco diferente, né? Eu posso querer que o parceiro não seja conhecido. Posso, por exemplo, ter o anonimato como uma característica do sistema. Então, se nesse caso, se eu quero que se nem todos são conhecidos, ou se eu quero que eles não sejam conhecidos, né, então eu posso ter uma blockchain que não requer permissões, que é o caso, por exemplo, da rede Bitcoin. Qualquer um pode fazer uma carteira Bitcoin, qualquer um pode baixar o software e criar um nó de Bitcoin, tá? Não tenho nenhuma necessidade de conhecer o usuário. Agora, se na minha rede os elementos são conhecidos, tá? E eu posso ter 2 situações. Se além de conhecidos, eles são confiáveis. Se eu tenho parceiros conhecidos e confiáveis, não faz sentido usar blockchain, tá? Eu estou matando barata com bala de canhão, tá? Blockchain faz todo sentido quando eu tenho elementos não confiáveis na rede. Essa é a principal questão, tá? Porque a partir do momento em que eu não confio em todo mundo, eu preciso de algum mecanismo, preciso que a rede agregue confiança. Além disso, tá? Então, se começar revisando, né? A linha é longa aqui, né? Se tem armazenamento, se tem múltiplos escritores, se eu não posso ou não quero contar com uma unidade confiável, se eu não conheço ou não quero conhecer todos os elementos, se nem todos são confiáveis, eu posso cair em 2 caminhos, tá? Se eu quero verificar basicamente os resultados de uma blockchain, se eu quero ter rastreabilidade, se eu quero ter a verificação que acontece na blockchain, então eu parto para uma blockchain permissionada e pública. Caso contrário, se esses dados são de posse dos usuários, a ideia é ter algo privado, tá? Então só os usuários têm acesso àqueles dados. Beleza? Então esse é um cenário bem interessante, é claro,
é um cenário que não cobre todas as possibilidades, tá? Pode ter aí alguns elementos no meio, mas o que eu acho mais importante dessa discussão aqui são as várias situações em que eu não preciso de blockchain. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Agora eu queria comentar um pouco sobre a questão do consenso distribuído, tá? Consenso distribuído é um problema clássico em computação, em ciência da computação, é um problema basicamente que está dentro da disciplina de sistemas distribuídos. E por que eu preciso de consenso distribuído? Porque os meus dados, eles são replicados entre vários nós. Nem todos os nós têm a mesma visão do sistema. Então eu preciso de algum mecanismo para criar uma consistência, tá? Para criar um consenso sobre para onde vai caminhar o sistema. Basicamente, esses algoritmos de consenso distribuído, eles podem ser interpretados. Uma outra forma de ver isso é a ideia de criar uma ordenação de todos os eventos que acontecem numa rede. Porque é simples de enxergar isso, né? É simples de enxergar se eu penso em termos de ordenação. Se eu tenho milhares de eventos acontecendo numa rede, cada nó tem uma visão desses eventos, né? Os nós não veem todos os eventos ao mesmo tempo. Se eu pudesse ter uma ordenação global desses eventos, cada nó poderia simplesmente realizar esses eventos na ordem como eles aconteceram, nessa ordem que eu estabeleci, e em algum momento, tá, eu vou ter uma convergência do estado do sistema. Parece meio complicada essa questão, mas é relativamente simples de enxergar, né? Uma hora o sistema vai ter que enxergar todos os dados de forma parecida. Bom, esse problema clássico de computação, ele recebeu, né, os primeiros estudos, recebeu o nome de problema dos generais bizantinos, tá? Que é basicamente quando eu tenho alguns nós que não são confiáveis, como é que eu posso criar uma visão do sistema que deixe o sistema funcionar mesmo na presença de falhas, mesmo na presença de nós não confiáveis. Legal. O importante para a gente agora é perceber que diferentes implementações de blockchain podem usar diferentes mecanismos de consenso distribuído. Nós vimos um deles, que é o prova de trabalho, o Proof of Work, que é implementado pelo Bitcoin, estava proposto lá naquele naquele paper, naquele artigo do Satoshi Nakamoto. Esse algoritmo, ele tem as suas características específicas, como, por exemplo, consumo de poder computacional muito alto. Por outro lado, um aspecto muito legal é que ele exige pouquíssima comunicação da rede. Tá? E cada algoritmo de consenso vai ter características diferentes em termos de consumo de computação e consumo de rede. Outro exemplo de algoritmo de consenso importante é o algoritmo PBFT, tá, que é implementado por alguns produtos blockchain. E ele é basicamente uma solução do problema de generais bizantinos, diferente do POW. Ele não faz aquele esquema de resolver problemas matemáticos, tal, mas ele troca mensagens. Basicamente, ele faz um volume alto de trocas de mensagens para resolver a ordem das mensagens. Outro exemplo, assim, bastante comentado hoje em dia, é o POS. POS, ou Proof of Stake, ele está sendo implementado num outro produto importante, o Ethereum, a gente vai falar dele daqui a pouco. O Proof of Stake é o seguinte, tem maior probabilidade de fechar um bloco, tem maior probabilidade de criar um novo dado a ser gravado na rede, quem tem maior participação na rede. Essa maior participação, ela pode ser, por exemplo, volume de dinheiro, né? Se eu estou falando em
bitcoins, assim, se eu fosse fazer uma versão do Bitcoin que usasse POS, eu poderia dizer que quem tem mais bitcoins tem maior chance de fechar um bloco, tá? E aí isso tem alguns problemas, né? Isso pode ser um pouco controverso, porque, por exemplo, eu posso, se eu tiver muito dinheiro, eu posso começar a influenciar a rede, né? Então dá um medo de que o rico fique mais rico, né? E possa alterar o comportamento equânime da rede. Agora, esse POS tem, de fato, uma coisa que faz sentido, né? E se eu tenho um volume alto de participação na rede, seja dinheiro, seja, né, se eu tenho um interesse alto na rede, eu quero que ela se mantenha. Então tem esse argumento que faz sentido, né? Agora, só para dar mais um exemplo, existe o Proof of Burn. O Proof of Burn é muito interessante, porque basicamente a burn vem de queimar, né, e é queimar dinheiro. Então, nesse algoritmo, algumas moedas implementam esse algoritmo de consenso, tem maior probabilidade de fechar um bloco quem paga mais. É como se fosse uma rodada de leilão, né? Ó, eu estou dando tanto para fechar um bloco. Quem pagar mais tem maior probabilidade de fechar. É muito interessante. Existem outros N algoritmos de consenso, tá? Cada um vai oferecer condições de volume de processamento, de tempo de resposta, de quantidade de troca de mensagens exigidas. Esse problema de construir consenso distribuído, ele é bem estudado, tem bastante documentação, é muito interessante. Agora, deixa eu dar um exemplo, tá? Então, eu comentei que o produto Hyperledger, né, aqui nesse slide eu comentei que ele implementa uma versão de PBFT, e é interessante que a gente perceba quanto o consenso é importante no mecanismo de blockchain. Então, nesse exemplo, eu não vou entrar em detalhes, né, ele é tirado de um artigo do pessoal da IBM, um artigo muito bom, recomendo, e basicamente o processo de consenso dele é dividido em 4 partes, e aquela parte central, a questão de ordenação de mensagens, tá, que está aqui nessa tabela demonstrada aqui na linha 2, essa parte de ordenação, de um tempo total médio de 371 milissegundos, aqui ele gasta 248. Isso é mais ou menos 60% do esforço total. Tá? Então, estou mostrando esse slidezinho aqui só para convencer vocês de que o consenso ele é central nesse processo de blockchain. Tá? É uma atividade central nesse processo. Então, tem um alto impacto, a escolha do mecanismo de consenso tem um alto impacto no meu desempenho geral, e ele é um problema de pesquisa em aberto. Então, as principais redes gastam bastante energia discutindo como melhorar os seus algoritmos de consenso. Tá? Bom, então, basicamente, a gente fez um resumo, falou sobre consenso, e agora eu vou falar um pouco mais sobre avanços, tá? Para onde a gente está indo. Primeira questão importante é blockchain e o Bitcoin. Assim, em particular, Bitcoin representa essa primeira versão das tecnologias blockchain, e mais ou menos há 4 anos atrás, teve o lançamento da segunda versão, ou o que viria a ser a segunda versão, que foram plataformas que permitem a execução de contratos inteligentes. Já vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas qual que é a ideia de contrato inteligente? Além de eu poder ter dados na blockchain, eu posso ter também programas, ou a descrição de comportamentos. E aí muda, expande muito a capacidade de aplicação da tecnologia. 2 grandes exemplos desse avanço foram as tecnologias Ethereum e Hyperledger. Ethereum é basicamente uma blockchain pública, em que eu não preciso me identificar, eu posso ser anônimo. Tá? Hyperledger, na verdade, é uma plataforma de software que eu posso ir lá no site mantido pela Linux Foundation, fazer o download e instalar
a minha própria blockchain. Então, em geral, Hyperledger é aplicada para construir blockchains privadas que exigem autorização. Posso usar para fazer uma coisa pública? Posso também, mas não é o caso mais comum. Tá? E esse desenvolvimento continua andando. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre contratos inteligentes, vocês vão gastar um bom tempo nisso hoje, mas eu queria dizer que não para por aqui. Os avanços continuam acontecendo, e a gente já fala em uma blockchain 3.0, com, basicamente, avanços em desempenho e segurança, estabilidade, né? Tem uma série de melhorias de requisitos não funcionais. E tem dois exemplos muito interessantes, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Um deles é o IOTA. IOTA é uma moeda, assim, tem valor, né? Você consegue ir lá numa casa e comprar IOTAs. E tem um algoritmo interessante, uma tecnologia, uma empresa que mantém um algoritmo interessante, e o nome desse algoritmo é o HashGraph. E o curioso é o seguinte, nós falamos sobre, o nome blockchain vem de cadeia de blocos, né? E essas duas tecnologias, elas não são baseadas em cadeias de blocos. Então, só para ampliar os horizontes, né, vamos falar delas daqui a pouco. Bom, contratos inteligentes. Tá? Como eu disse, e se a blockchain puder armazenar não apenas dados estáticos, mas também comportamentos e regras. Tá? Então, um contrato inteligente ele vai ser um programa de uso geral. Eu posso colocar, tem uma linguagem de programação que eu uso para descrever um comportamento. E ela vai ser armazenada na cadeia de blocos, ou na solução que estiver por baixo, né? Com todas as propriedades que a gente já tinha falado, né? O dado, um contrato inteligente, quando ele é gravado na cadeia, ele é imutável, fica imutável. Eu tenho essa questão de tempo para ele ser confirmado, né? E por aí vai. As aplicações construídas usando contratos inteligentes, elas costumam receber o nome de aplicações descentralizadas, ou DApps, tá? E eu acho que no futuro a gente vai, nós profissionais de computação, vamos gastar um bom tempo, uma boa parte do nosso tempo, entendendo como desenvolver DApps. Tá? Esse slide mostra um Hello World construído para Ethereum, usando uma linguagem específica da plataforma, que é a linguagem Solidity. E agora cabe comentar um pouco qual que é a proposta do Ethereum. Então, o Ethereum, ele tem como proposta fundamental a ideia de ser um computador global. É muito interessante essa ideia. A ideia de que eu tenho uma rede peer-to-peer, essa minha rede peer-to-peer tem N nós, e esses nós, eles tentam manter consistência entre eles, e essa rede é capaz de processar programas. Tá? Quais são duas características fundamentais desses programas? Eles têm que ser determinísticos, e existe uma coisa aí que eles consomem uma unidade de valor, chamada gas. Tá? Já volto a explicar um pouquinho mais sobre essa questão de ser determinístico e usar o gas. Tá? Por que eu preciso dessas duas coisas? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo primeiro. Então a gente pode ver aqui um exemplo muito simples, bem Hello World mesmo. Então eu tenho uma definição de um contrato, uma espécie de classe, tá? E eu tenho o meu dado principal aqui, é um conjunto, um vetor de valores de saldo de usuários, ok? Eu tenho um pequeno construtor, e a parte interessante está aqui, essa funçãozinha que faz uma transferência de saldo. Tá? Então vamos nos concentrar nesse pedacinho apenas. Essa função, de apenas 4 linhas, ela recebe um endereço para quem eu vou transferir um valor, e recebe o valor que eu quero transferir. Então, olha só que interessante. Tá? Primeira coisa que eu faço é verificar
se eu tenho saldo, tá? Verifico se o valor que o sender tem na sua conta é maior ou igual ao valor que eu vou transferir. E eu faço uma segunda coisa interessante que eu vou perguntar para vocês por que eu faço, tá? Então se prepara aí que vem pergunta. E é o seguinte, nessa segunda linha, eu verifico se o saldo para quem eu vou depositar, mais o valor que eu vou depositar, é maior ou igual ao saldo atual. E agora quero ouvir vocês aqui rapidinho. Quem me diz por que eu faço isso? E aí, pessoal, pergunta de prova. Por que ó, eu vou depositar, vou ser generoso, hein, Francisco? Vou depositar 100 mil bitcoins lá na sua conta, tá? Por que eu tenho que verificar se o saldo do Francisco mais os 100 mil bitcoins que eu vou depositar são maiores do que 100 mil bitcoins? Quem chuta aí uma razão? É meio óbvio, né? Assim, pô, mas eu estou depositando, estou somando, por que eu tenho que verificar se o resultado da soma é maior do que o valor inicial? Bom, vocês estão tímidos aí, né? Eu vou contar a resposta. O que acontece é o seguinte, em uma rede blockchain, todos esses contratos são executados por todos os nós. Ninguém confia em ninguém, então todo mundo executa, tá? E aí vocês sabem que em computação eu tenho algumas operações que são que dependem de plataforma para plataforma. Então, assim, basicamente, operações de ponto flutuante, né, operações com números reais, se eu faço uma operação numa plataforma de processador Intel, e essa mesma operação num processador AMD, o resultado pode ter diferenças mínimas, mas pode ter diferença. Cada plataforma pode executar uma operação de ponto flutuante de forma diferente, né? O ponto flutuante, ele tem um padrão e tal, mas pode acontecer variações. Então, como eu tenho uma rede em que todo mundo tem que executar os programas e todo mundo tem que chegar no mesmo resultado, eu não posso ter operações não determinísticas em contratos inteligentes. Tudo bem? Aí tem mais coisas. Aí eu começo a usar tipos de dados muito básicos, em que eu tenho certeza que a operação sobre esses tipos de dados vão resultar sempre, independente da plataforma, resultar sempre no mesmo valor. Então, nesse caso aqui, eu estou verificando isso porque eu tenho um tamanho de inteiro limitado e que eu posso fazer um overflow dele. Então, o que eu estou fazendo nessa segunda linha é basicamente verificar que eu não vou estourar o tamanho do inteiro. Tudo bem? Legal. Bom, e aí continuando aqui com essa questão, aí eu subtraio os 100 mil bitcoins da minha conta e acrescento na conta do Francisco, tá? Então, acho que a primeira questão importante para comentar é esse fato de que nesse computador global eu só posso usar instruções que eu garanta que o resultado vai ser igual em todas as execuções, beleza? A gente diz aqui que isso tem que ser determinístico. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, o que acontece, vamos lá, né? Esse código ele vai ser registrado na blockchain e quando eu pedir para ele ser executado, todos os nós da blockchain têm que executar esse cara.
que acontece se eu fizer uma bobeira aqui? Garanto que vocês nunca fizeram isso, né? Tenho certeza, vocês estão todos excelentes programadores, ninguém nunca fez um loop infinito sem querer, né? O que acontece se eu fizer um loop infinito? Não dá, né? Todo mundo eu vou quebrar a rede, né? Uma coisa boba como um loop infinito quebraria a rede. Fazer um parênteses aqui para o pessoal que está há mais tempo na computação, vocês sabem que é impossível eu garantir que um programa não tem erros, como, por exemplo, conter um loop infinito, né? Esse é o famoso problema da parada, né? Então, como é que eu contorno o problema da parada? Como é que eu contorno essa questão de não ter erros nos programas, nos contratos inteligentes, que levariam a ficar rodando indefinidamente, tá? Eu uso o GAS. O que é o GAS? Tá? O GAS é o seguinte, cada instrução em um contrato inteligente Ethereum tem um custo para ser executado. Então eu literalmente pago na moeda da Ethereum, tá? Para que as execuções aconteçam. E é o seguinte, como é que eu evito o problema da parada? Como cada instrução tem um custo, se ela ficar rodando eternamente, se eu colocar isso para rodar num laço infinito, ele vai parar porque vai esgotar o saldo que eu tenho para execução. Tá ok? Então são duas questões muito interessantes aqui desse computador global, que são essas plataformas de contrato inteligentes públicas. Legal. Então a gente viu aqui nosso primeiro exemplo de contrato inteligente para Ethereum, e agora deixa eu complicar um pouco a cabeça de vocês e falar sobre o IOTA. Então, mudar de assunto, agora a gente está falando de blockchain de terceira geração, e olha só como interessante isso aqui. O IOTA usa uma outra estrutura de dados que não é a cadeia simples de blocos. O princípio de funcionamento do IOTA é basicamente de que, nesse diagrama mostra que ele é um fluxo, né? Então tem, lá no começo tem um bloco Gênesis, né? Um bloco inicial, e os blocos vão entrando aqui nesse lado da rede, né? No lado direito da rede. Os blocos mais antigos são mais confiáveis, né? Já foram validados. Os blocos mais novos, sempre que um bloco mais novo entra, tá? Ele tem que validar blocos que estão ali, que acabaram de chegar, tá? Então, qual que é o trabalho que cada bloco faz? Tá? Cada bloco novo tem que validar pelo menos 2 blocos. Ao fazer esse trabalho, com o tempo, tá? Eu tenho do lado esquerdo da rede os blocos mais antigos, que já tendem a ter sido validados, do lado direito os blocos mais novos, e eu tenho em azulzinho aqui, por exemplo, os blocos que foram recentemente validados ou parcialmente validados, e os blocos que ainda não foram validados. Tá? Nesse esquema, eu aumento muito a capacidade de validação de blocos. Então, o IOTA, a pegada fundamental do IOTA é a alta escalabilidade. Ele foi feito para ser, por exemplo, uma moeda para transações de internet das coisas, em que eu posso ter milhões de transações por segundo. Tá? Falei um número alto aqui, milhões de transações por segundo, mas a ideia é essa mesmo, essa coisa crescer. Tá? O interessante do IOTA é que quanto mais quanto mais transações eu tenho, mais seguro e mais escalável ele fica. Vou deixar você parar para pensar um pouco nesse diagrama, né? Quanto mais elementos eu puser, mais seguro fica a validação dos dados, né? Quanto mais velho um dado, mais confiável ele é. Quanto mais dados entram, mais rapidamente esse cara vai ficar confiável. É muito interessante, vale a pena ler, uma ferramenta diferente e muito interessante. Agora eu vou falar de outra blockchain, que não é blockchain, não é baseada em blocos, de terceira geração, que é o Hashgraph. Ele é uma tecnologia patenteada
o inventor foi esse cara, Lyman Bird, e ele parte do seguinte princípio, muito interessante o algoritmo, tá? Ele é muito inteligente. Cada nó, então nesse diagrama, por exemplo, a gente tem 5 nós, cada elemento que participa da rede, basicamente ele está constantemente compartilhando a visão que ele tem do sistema, tá? Então, vamos lá, Alice, né? A Alice está aqui, ela tem uma visão do sistema que só conhece ela mesma, tá? Lá pelas tantas, ela recebe uma visão do sistema, do Bob, tá? Então agora a Aline tem a sua visão, mais uma parte da visão do Bob, só que o Bob tinha uma visão da Carol, que tinha uma visão do Dave, então os nós vão construindo o que os outros nós contam para ele, tá? Qual que é o barato desse algoritmo? Tá? Depois de um tempo fazendo isso, eu consigo construir condições, provar, inclusive, que alguns eventos no passado realmente aconteceram. Tá? O legal desse algoritmo é que ele é escalável, tá? E ele basicamente toma decisões, olha que interessante, esse algoritmo toma decisões, Alice, por exemplo, pode tomar decisões baseada no que ela acha que Bob sabe. Bom, não vou entrar em detalhe, não dá, mas se você entrar no site da empresa do inventor, tem aqui nesse link um tutorial sobre como funciona o hashgraph exatamente, tá? É daqueles algoritmos que você para, depois que você entende, você para, pô, mas como é que não pensei nisso antes? Sabe? O princípio até que é simples, né? Eu decido em função do que eu sei o que os outros nós sabem, tá? Ou o que eu acho que os outros nós sabem. Fica de exercício, tá bom? Não dá tempo para a gente entender como funciona o hashgraph. Uma limitação é que é um algoritmo patenteado, tá? Então eu tenho que pagar royalties aí se eu quiser usar. Legal. Então, vamos esquecer um pouco a terceira geração, vamos falar nas consequências dos contratos inteligentes. Então, os contratos inteligentes basicamente permitem que a blockchain execute comportamentos, eu posso ter programas, e a partir desse momento, o que eu posso fazer? Tá? Pô, mas peraí, então eu tenho uma rede confiável, onde eu posso ter comportamentos claros, bem definidos, eu posso, então, simular organizações, eu posso construir empresas baseadas em blockchain. Tá? É o que a gente chama de organizações autônomas descentralizadas. Tá? Vamos ver um pouco, alguns exemplos disso. Falar alguns exemplos de organizações autônomas que eu poderia criar e eliminar, basicamente, alguns custos operacionais. Tá? Vou dar um exemplo muito simples. A rede de transporte Uber, tá? Ou 99 táxi, por exemplo. Imagine que ao invés de ter um aplicativo e ter uma empresa na qual eu deposito confiança, que é a Uber ou a 99 táxi, imagine que eu modelasse aquele comportamento em contratos inteligentes. Bom, primeira questão fundamental, paro de pagar aquela taxa para a empresa, né? Então, tem uma redução de custos operacionais aí, economizo um monte em relação aos custos de salários dos funcionários, tenho praticamente agora nenhuma subjetividade nas decisões, né? A gente sabe que, por exemplo, um problema da tarifa dinâmica, por exemplo, né? Quem está acostumado a usar Uber aí tem o problema da tarifa dinâmica, que você não sabe exatamente quanto você vai pagar e tal. Isso pode estar totalmente modelado e ter bastante clareza num contrato inteligente que está escrito numa blockchain. Então todo mundo pode ir lá e verificar o que está acontecendo, tá? Bom, mais aplicações aí para o futuro, né? Então vamos
o cenário é o seguinte, né? Eu tenho tecnologia blockchain, eu tenho contratos inteligentes, eu posso criar organizações autônomas, o que a gente espera para o futuro, tá? Primeiro, uma coisa esperada é o maior uso das criptomoedas, né? Então, hoje, por exemplo, eu entrei hoje, né, para ver em alguns sites que monitoram moedas, e basicamente existem pelo menos 5.360 criptomoedas diferentes. Tá? E crescendo, né? A última vez que eu tinha visto esse número estava em 3 mil, quase dobrou. Outras aplicações importantes são as cadeias de suprimento, ou a questão de supply chain, né? Então, basicamente, eu posso ter vários benefícios de monitorar cadeias de suprimento usando tecnologia blockchain. Eu posso ter garantias de procedência de alimentos, por exemplo, hoje está muito comum a discussão sobre alimentos orgânicos, né? Como é que eu posso ter certeza de que um alimento orgânico realmente foi produzido de agricultura familiar, sem agrotóxicos e tal, né? Não tem esse registro, né? Mas esse registro podia estar numa cadeia de blocos blockchain, e eu podia eventualmente verificar esses dados, né? Bom, outro conjunto importante de aplicações são os recursos digitais. Tá? Recursos digitais, quero dizer, dados não físicos que eu preciso armazenar, né? Como, por exemplo, as informações que os cartórios detêm, né? Informação de diploma, ingressos de shows, esses objetos digitais, tá? Que tem um problema de transferência na internet, porque um documento, um PDF, um documento digital, ele é muito facilmente duplicado, né? Então, como é que eu posso evitar a duplicação desses elementos? Como é que eu posso garantir quem é o dono daquele recurso, né? Então, blockchain vem a resolver esse problema, e em particular, só para dar um exemplo, né, um valor de Bitcoin é exatamente isso aqui, né, é um dado digital, é um recurso digital, em que a rede basicamente me oferece uma garantia de quem é o dono e de quem pode, de fato, operar aquele recurso. Bom, o quarto elemento aqui, eu já dei um exemplo, né, são as aplicações que retiram um operador da parada, né, desintermedia as operações, e eu posso ter aplicações muito interessantes, né, então eu poderia ter organizações autônomas para substituir o Airbnb, o Uber, Spotify. Olha que interessante você ter um site de músicas, você pode produzir a sua música, colocar lá e receber algum royalty em função da audiência. Uma aplicação que eu acho assim, vai demorar, porque é muito complexo, mas é muito interessante, a ideia de ter um seguro saúde. Imagina que eu faço uma rede, uma aplicação blockchain em que conecte operadores de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios de análises, médicos e clientes dessas redes, né? Então, imagina um pouco aí como é que pode ser isso, né, de eu remunerar de forma direta os profissionais sem a existência de uma operadora de saúde. Tá? E a gente também pode ter muitas operações ou aplicações em cidades inteligentes. Vou deixar para falar um pouquinho mais sobre esse ponto adiante, ele está um pouco no nosso foco, né? Como que eu posso usar, dentro do contexto do projeto Intercity, de Internet do Futuro e cidades inteligentes, como é que eu posso utilizar a blockchain para deixar as cidades mais inteligentes? Então, basicamente, como é que eu posso tornar os serviços para o cidadão mais eficientes usando o blockchain? Deve ter imaginado que tem várias coisas possíveis, né? Outras aplicações de blockchain interessantes, pegando um gancho bem atual, são as recentes demandas para proteção de dados individuais. Então, você já deve ter ouvido falar da GDPR na Europa e da LGPD no Brasil, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, aliás, acabou de ganhar um ano a mais aí para
para se tornar válida, né, para começar a ter cobrança de multas para quem fere as normas da lei. E basicamente são cenários em que eu poderia aplicar a blockchain para ter uma proteção maior do anonimato dos clientes e para garantir uma condição muito interessante aqui, que vale um parênteses, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dá direito ao cidadão de ser esquecido. Isso significa que, pela lei, se você chegar num hospital que tem os seus registros médicos, você pode ir lá e pedir todos os seus registros médicos, e mais do que pedir os seus registros, mais do que pedir uma cópia, você pode pedir que eles sejam apagados das bases do hospital. E aí tem uma pergunta muito interessante, que é a seguinte, quase fechando parênteses, né? Pô, mas espera aí, um dado que está na blockchain, ele é imutável. E aí você está me falando que blockchain poderia ajudar a tornar um dado esquecível. Então isso não está me fazendo sentido. Se é imutável, como é que eu posso apagar esse dado? Tá? E aí o interessante é o seguinte, o que eu posso gravar na blockchain pode ser um dado que só faz sentido se eu tiver o dado em algum lugar, ou que só faz sentido para uma determinada pessoa, com uma determinada chave. Então, ele pode ser usado, blockchain e os contratos inteligentes podem ser usados para mediar o esquecimento daquele dado. Tá? Interessante isso, fecha parênteses. Tá? Então, basicamente, eu estava falando dessa condição atual de que eu tenho leis para proteger dados e blockchain pode ajudar nessa atividade. Agora eu vou passar por algumas sugestões de aplicações interessantes, né, e atuais, inclusive. A gente tem a reforma tributária rolando. O que você acha que ia ser, como você acha que seria se toda a transação financeira fosse registrada respeitando os critérios de anonimato em uma blockchain? Tá? Tem uma questão muito interessante aí, né, a questão de se tudo fosse gravado, tá? Vamos pegar só os gastos do governo, por exemplo, né, e tudo tivesse auditável, né, eu ia evitar fraudes, eu ia ter uma série de melhorias em questão à redução de sonegação. Essas propriedades de auditabilidade de blockchain tem tudo a ver com esse tipo de aplicação aqui. Né. Dados de saúde, que eu já comentei, né, vou passar meio rápido. Eu acho a gente está vivendo aí uma condição de saúde complicada, né? E se a gente reparar bem, eu tenho alguns problemas bem sérios na saúde hoje, né? Eu não tenho até hoje uma identificação única de paciente, inclusive identificação única de cidadão, né? Tem vários problemas. Nos últimos dias a gente viu o problema do fato de ter muitas pessoas com CPF inválido. Os sistemas de saúde, eles não oferecem uma interoperabilidade de dados razoável, né? Se eu faço um exame em um hospital, eu tenho que guardar aquele exame em papel para levar em outro hospital. Eu não tenho validações de procedimentos, e isso é um problema muito sério no SUS, né? Tem muita fraude no SUS, por exemplo, de procedimentos executados em nomes de um cidadão. Então, por exemplo, você pode encontrar hoje isso está melhorando, tá? Então eu vou falar uma coisa vou dar um exemplo que provavelmente hoje não acontece mais. Mas você ter um cidadão, um homem, com um procedimento de Papa Nicolau, que é um exame basicamente feito em mulheres, e pago pelo SUS, né? Então essa validação de procedimentos, essa questão de tornar auditável e identificar o que acontece de fato numa aplicação pode ser verificável com um blockchain. Por aí vai, né? Agora deixa eu dar uma paradinha aqui para ouvir de vocês o que vocês acham, dada a nossa crise atual, vocês acham que a gente poderia ter alguma situação em que blockchain poderia auxiliar nessa nossa pandemia atual de Covid-19? Dado tudo isso que a gente falou, né, de imutabilidade, auditabilidade, alguém me dá algum exemplo de situação em que isso poderia ser
melhorado, né, essa situação difícil pela qual o país está passando? Alguém consegue dar um exemplo de aplicação, um exemplo de tratamento de dados que podia ser interessante? Oi, professor, o senhor consegue me ouvir? Ouço bem. Opa, legal. Então, eu participei de uma banca em que a proposta era fazer a utilização de blockchain para poder fazer o gerenciamento de artigos. Então, você eliminaria a figura da editora, você teria os revisores, né, que seriam alocados para poder fazer a revisão, teria as pessoas que iriam submeter o artigo, e a partir de um conjunto de 3 revisores dando o ok, né, tu teria o accept do artigo, porque as editoras, elas pegam o recurso, às vezes, para um artigo que ele é open access, e não repassa para o revisor. E aí acaba que o recurso ele fica para a própria editora. Então, essa manipulação seria toda feita a partir do blockchain, a partir de todas as características que a gente já conhece, entendeu? Achei muito Legal. interessante a ideia. Essa é uma aplicação interessante. Agora tem uma limitação aí, Pode falar. que é, de forma geral, a gente evita que uma blockchain receba dados que não são computáveis a partir da própria blockchain. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo, tá? A rede Bitcoin. A rede Bitcoin, tudo bem que tem ali tem uns comentários, eu posso gravar um texto aleatório nos dados de Bitcoin, tá? Certo. Mas, de forma geral, os dados que vão entrar na blockchain, eles dependem praticamente só da própria blockchain. Quando eu tenho uma blockchain em que os dados que vão ser gravados dependem de uma pessoa, dependem de um processo humano, e aí pegando no seu exemplo aí, né, eu posso dar um ok ou não, aí já tem uma infiltração de um fator humano complicado na confiança da rede. Mas é só uma observação, tudo bem? De forma geral, quanto mais autocontido a aplicação, a blockchain, melhor. Mas o seu exemplo é excelente, Marcos, mas não tem nada a ver com o Covid. Eu fiz uma pergunta... eu não tinha ouvido. Desculpa, acho que cortou. Para mim era qualquer exemplo, foi mal. Não, mas foi legal o exemplo. Valeu, obrigado. Tá bom, mas valeu. E aí, pessoal? Vocês ainda não me responderam se tem uma situação de Covid aí que pode ser auxiliado. Opa, tudo bem? Posso falar aqui? Opa, diz aí, Guilherme. Bom, tem algumas coisas que eu penso, né? Acho que uma seria no registro da destinação de recursos públicos para alguma finalidade específica para a área da saúde, né? Seja, né, na construção de hospitais de campanha ou algo nesse sentido, financiamento de alguma pesquisa, que seria com a finalidade de evitar o desvio desses recursos, né? Mas eu acho que também o registro dos dados dos pacientes, né, e de quem está sendo diagnosticado com Covid, para que isso não só fique registrado, mas que possa ser compartilhado, né, com outros médicos, até para a gente ir estudando aí eventual recaída, né, ou nova contaminação. Exatamente. Perfeito, Guilherme. E eu queria dar um pitaco a mais, que você comentou basicamente da auditabilidade do recurso, né? Assim, de checar se está sendo usado mesmo e tal. Mas tem uma coisa a mais muito interessante aí, que é o equilíbrio do uso do recurso. Então, por exemplo, a gente tem visto a corrida, a concorrência entre estados para aquisição de respiradores. Pô, isso podia ser combinado, né? Sem gerar uma corrida de preços e bom, a capacidade de indústria é tal, a demanda nacional é tal, vamos estabelecer um algoritmo aqui para fazer o equilíbrio dessa história. Bom, legal, 2 excelentes exemplos. Pessoal, deixa eu continuar. A ideia é terminar em mais ou menos uns 10, 15 minutos, para a gente
poder discutir mais um pouquinho no final. Bom, então, o Guilherme já matou 2 dos meus exemplos aqui. E uma terceira coisa, né? Então, ele já falou sobre a questão de dados confiáveis e auditáveis, a gente comentou sobre a questão de cadeias de fornecimento nessa crise. E tem uma terceira coisa, que era o pagamento de auxílios. Vamos supor que o brasileiro fosse bancarizado usando alguma solução blockchain, seria bastante simples realizar a transferência de recursos, né? Continuando. Tá? Sobre cidades inteligentes agora, que é um pouco foco do grupo de pesquisa, né? Então, existem vários casos interessantes de aplicação de blockchain em cidades inteligentes. Eu quero destacar o esforço da cidade de Tallinn, na Estônia, e, em particular, quase todos os esforços, eu sou um pouco fã dessa linha, quase todos os esforços passam pela identidade única e segura dos cidadãos. E talvez em uma outra oportunidade a gente possa conversar sobre as identidades autossoberanas. O que são identidades autossoberanas? São basicamente uma mudança de paradigma na forma como eu lido com os meus dados pessoais. Talvez eu já tenha dado esse exemplo em um outro momento, mas sempre que eu apresento provas, um documento, alguma coisa para aprovar, para atestar que eu sou eu e tal, em geral esses documentos carregam muito mais informação do que está me sendo solicitado, né? Então, mecanismos de identidade autossoberana são basicamente redes blockchain em que são criadas credenciais para o usuário, e essas credenciais elas podem ser apresentadas como provas. Então, eu posso, por exemplo, ter um banco que me dá uma credencial de bom pagador, ou eu posso ter um cartório que grava numa blockchain uma credencial de data de nascimento, e eu posso apresentar, eu posso oferecer provas digitais de um dado, mesmo sem dar o dado. Isso que é o mais legal, tá? Então, por exemplo, se eu preciso provar que eu sou maior de idade, eu posso usar a blockchain para gerar um certificado de prova, apresentar esse certificado de prova numa instituição, a instituição vai na blockchain, verifica se isso é verdade mesmo, e ela nem sabe minha idade, não sabe quem eu sou. Tá? Então é uma mudança que eu acredito que vai ser muito interessante nos próximos anos. Pagamentos eletrônicos e incentivos também são aplicações interessantes em cidades inteligentes. Não estou nem falando do uso de moeda, mas eu estou falando, por exemplo, de ter um desconto de IPTU se eu... sei lá, me dá um exemplo aí. Se eu faço alguma coisa, uma coleta de lixo seletiva bacana, eu posso ter um desconto de IPTU, por exemplo. Interoperabilidade de dados, né, está um pouco naquela linha que a gente comentou da saúde. Transparência de contas públicas, uma aplicação bem direta, né, bem clara. E automação e agilidade de serviços. Basicamente, imagina, um pouco na pegada de dados abertos, né, se eu tenho dados sobre a cidade numa blockchain, fica muito mais rápido de eu construir novos serviços. Né? Ok. Sobre o que nós não falamos ainda, né? A gente não falou sobre custos para manter uma rede blockchain no ar. Basicamente, não é uma infraestrutura computacional barata. Nós não falamos sobre novas fraudes possíveis, porque toda vez que eu tenho uma solução de segurança nova, eu também posso criar novas brechas, né? Novos crimes. E a gente também não falou sobre o uso, de mau uso de redes blockchain, falou muito pouco, na verdade. E por fim, a gente também não falou sobre os desafios de regulamentação dessas tecnologias, né? Agora esse é um slide legal, já quase fechando, eu queria comentar com vocês aí, são 9 erros muito comuns quando a gente fala de blockchain. Primeiro é misturar blockchain e Bitcoin. Mas eu acho que isso aí já ficou bem claro, né, que Bitcoin é uma aplicação de blockchain. Segundo, associar blockchain ao consumo de energia. Então você fala que vai fazer uma aplicação blockchain, aí a pessoa imediatamente fala, mas isso gasta muita energia. Não é verdade.
o que gasta muita energia é o mecanismo de consenso de Proof of Work, que é uma característica de Bitcoin, mas eu posso ter blockchains que são baseados em outros algoritmos de consenso. Tá? Terceiro, propor o uso de blockchain em ambientes confiáveis. Isso não faz sentido, né? Se eu tenho um ambiente confiável, pode até ter aí algumas situações que eu tenho ganhos, mas em geral eu não precisaria de blockchain. Propor o uso de blockchain quando um sistema de informação resolveria, tá? Então, meio junto com a questão de cima, né? Tem algumas propostas de uso de blockchain que poderiam ser resolvidas com o sistema de informação. Tá? Depois a gente pode discutir alguns exemplos aí, né? Quinto, não prevê os custos, tá? E aí, em particular, eu comentei, a gente viu lá, alguns slides atrás, a rede Ethereum, né? Cada soma, né, cada operação tem um custo. E eu realmente não fiz essas contas recentemente, mas a última vez que eu fiz essas contas com os alunos de uma disciplina de blockchain, um contrato mínimo, que não fazia praticamente nada, ele custava a cada execução alguns reais, 3 ou 4 reais. Bom, como o Ethereum subiu, o dólar subiu, eu chutaria que hoje isso deve ser uns 10 reais por execução de contrato, tá? Na plataforma Ethereum. Não é desprezível. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma aplicação de controle de estacionamento e a transação custa 10 reais, isso é inviável, né? Então, a viabilidade econômica desses cenários tem que ser trabalhada. Bom, tem as próximas duas que são muito relacionadas, né? Então, não dá para usar blockchain como base de dados, isso é óbvio, porque o tamanho dos pacotes é reduzido, é uma rede peer-to-peer, tem um custo para gravação. Então, próximo ponto é a questão de escalabilidade, que é um assunto longo, mas basicamente o número de transações por segundo que eu posso gravar numa blockchain, depende da tecnologia, é claro, mas eu nunca vou alcançar a capacidade de uma rede tradicional aí em nuvem e tal, né? E outra restrição é o tempo de confirmação. Em algumas tecnologias leva de segundos a minutos, talvez horas, para confirmar uma transação. Então vamos pegar o exemplo do Bitcoin, leva mais ou menos 10 minutos para fechar um pacote, para fechar um bloco, e além disso eu tenho que esperar vários blocos para realmente ter certeza de que aquela transação foi efetivada. Então isso tem que ser levado em conta na sua aplicação, né? Penúltima questão aqui é esquecer do direito de ser esquecido, tá? Então, blockchain oferece a questão de imutabilidade, isso pode ser um problema, né? E a forma de contornar esse problema é gravar na blockchain, na verdade, provas de que determinadas transações ocorreram. Tá? Mas esse é um assunto um pouco mais longo, então o direito de ser esquecido não inviabiliza o uso de blockchain, mas ele não pode ser esquecido, né? Tem que ser tratado. E por último, interface com o usuário. Por tudo que a gente já falou, acho que ficou claro que blockchain não é moleza, né? É uma tecnologia complicada, difícil de usar, e as interfaces para os usuários têm que ser muito mais simples do que isso. E eu acho que hoje em dia, talvez aqui o limite para ampla utilização da tecnologia esteja aqui. Bom, então, para saber mais aí, né, essas referências eu já tinha colocado na nossa primeira parte. Recomendo para quem é de computação a leitura do artigo do Satoshi Nakamoto, é muito legal. E tem que ficar atento no que está acontecendo aí. Tá tudo muito rápido, né? As tecnologias estão evoluindo muito rápido, muito rapidamente. E praticamente tudo isso que eu falei está no texto produzido para o SBCAS 2019. Fico aqui à disposição para perguntas daqui a pouquinho e alguns agradecimentos aí ao Projeto Intercity, que meio que motivou esse bate-papo, ao Francisco, com quem a gente colabora aí no projeto Procad Caps,
E ao Vladimir, que talvez esteja aí ouvindo, e ele também participou ativamente aí da elaboração desse conteúdo, na ocasião em que a gente montou esse capítulo para o livro da SBCAS. Bom, pessoal, vamos ver se sobraram guerreiros aqui. E agora, basicamente, eu fico alguns minutos, aí, pelo menos uns 15 minutos, para a gente bater um papo sobre aplicações possíveis, né, do uso da tecnologia blockchain. Eu acho, para puxar um pouco essa conversa, que apesar das pessoas falarem em tecnologia disruptiva e tal, em uma inovação muito, muito, enfim, disruptiva, né? Eu acredito muito mais numa questão de troca de moeda pelo uso de moeda digital, melhoria pontual de serviços, acredito muito mais na inovação incremental do que grandes revoluções usando a tecnologia blockchain. Tá? Então, eu queria ouvir de vocês um pouco aí, primeiro tirar dúvidas e ouvir um pouco o que vocês esperam da adoção da tecnologia para os próximos anos. Arlindo, eu tenho uma questão que é assim, ó, no contexto do projeto Intercity, né? Tu tens trabalhado no uso de blockchain, tem projetos específicos sobre isso? Quer dizer, como é que está a tua atuação no projeto com relação a isso? Francisco, eu tenho uma intenção de montar, da gente conseguir montar um subprojeto no Intercity para ter a questão de identidade de usuários, tá? Só que tem uma coisa anterior que a gente precisava fazer, que é a questão de segurança. Então, olhando a plataforma Intercity, basicamente, né, a questão de segurança está rodando aberta, né? Então, não faz muito sentido a gente ter uma proteção de identidade enquanto a questão de segurança ainda está em aberto. E aí a gente tem um subprojeto com o Daniel do IME, né? Para agregar algum TLS, né, agregar as camadas de segurança na comunicação do Intercity. E assim que a gente conseguir andar um pouquinho isso, eu queria ter uma unidade certificadora dentro da plataforma. Tá? Eu queria levantar dentro da plataforma uma componente capaz de manter a identidade dos usuários e manter certificados. Mas a gente podia começar a pensar nessa questão de identidade um pouco naquela discussão de identidade autossoberana ali, né? Mas assim, num primeiro passo, ter armazenamento de identidades e ter chaves e conseguir verificar a assinatura de quem depositou dado. Um primeiro passo seria esse. Agora, só para completar um pouco, se alguém quiser trabalhar nas nossas linhas, fora do Intercity, tem pelo menos 3 projetos, 2 bem definidos, que são, uma plataforma, o aluno em questão é o Ricardo, uma plataforma para facilitar o uso de Bitcoin no varejo. Então, a ideia é pagar no caixa com Bitcoin. Uma segunda é a questão de identidade autossoberana para a saúde, então a identidade do paciente e os dados do paciente ficam de posse do paciente, um pouco aquela discussão. E uma terceira, começando agora, é uma aplicação de supply chain dentro do contexto de uma empresa específica, né, assim, solução bem aplicada. Tá? Mas, Francisco, respondendo agora, voltando, eu acho que a gente podia atacar a questão de identidade. Antes, é claro, tem as questões de segurança que precisam ser resolvidas, mas a questão de manter a identidade certificada, eu acho que é o ponto mais necessário, assim, que a gente puder, né? Eu queria montar, estou devendo, na verdade,
montar um subprojeto para a gente puxar um pouco essa linha. Só para complementar um pouco isso, né, aí esse apoio que tu poderias dar para o André e comigo, aqui com o pessoal da UFMA, na questão do IoT, né, a gente também integra essa plataforma de IoT na plataforma Intercity, né. Então, depois de pensar na questão da IoT, eu poderia pensar numa questão mais ampla, né, que envolva também cidades inteligentes, ou pelo menos assim, acho que desde o começo é bom ter isso em mente, até porque a gente for pensar como soluções, eventualmente depois poder transferir. Então, seria legal ter esse tipo de Legal. pensamento. No projetinho de segurança lá com o Daniel, basicamente a gente está testando a capacidade do MQTT, testando a segurança do MQTT bom, a gente podia tentar integrar essas duas coisas, né? Tentar dar uma sincronizada, como é que está o processo de vocês, né? E podia até usar a plataforma, a solução de vocês, para a gente, que a gente vai atacar, né? A gente tá A nossa base é o MQTT, né? Então, interessante, vocês também estão trabalhando no MQTT, como a nossa base também é MQTT. E tem uma diferença, só que a gente está comprando agora os equipamentos, né? A gente está montando um setup LoRaWAN. Então, não importa muito qual que vai ser a aplicação, né, mas vai ter uma aplicaçãozinha que a interface sem fio é LoRaWAN, para ser bem a IoT, né, para ser bem a internet das coisas. E aí a ideia é que a aplicação integre no Intercity, e a ideia é atacar essa história aí. O Bruno Maciel está aqui nessa sala também, em algum lugar. Ele é o aluno de C que está trabalhando nessa pegada. A gente podia se juntar um dia aí e tentar ver o que dá para a gente fazer juntos. Joia. Beleza. Agora, tem bastante coisa para fazer, viu? não é brincadeira. O que mais, pessoal? Bom, enquanto ninguém entra, Francisco, depois vamos marcar um dia para a gente botar esses requisitos na mesa e ver se a gente consegue fazer uma coisa juntos aí, bem direta. Joia. Eu ia te sugerir da gente voltar a conversar, aproveitando que a gente está nessa pegada das sextas, né? A gente, de repente, voltar a conversar ou na sexta que vem ou na seguinte, né? E aí fazer uma reunião mais eu, tu, André, ou alguém que tu queiras também, para a gente essas tuas apresentações, dar um rumo para o que a gente vai fazer. Inclusive, assim, esses nossos bate-papos blockchain aqui, a ideia era nivelar, né, para a gente conseguir avançar, tentar costurar um projetinho dentro do Procad, né. Perfeito. Vamos fazer daqui a 15 dias, que semana que vem, em particular, mas, ó, tá combinado, né, dia 1º de maio, que é feriado, dia do trabalho, nada mais apropriado do que trabalhar. Eu já peguei noção do que é feriado, do que é sábado, do que é domingo, desse negócio aqui da reclusão, né? A gente perde um pouco essa perspectiva. Eu marquei uma reunião para terça-feira da semana que vem, que é um feriado também, né? E, assim, a pessoa aceitou. Então, tu vê que as pessoas estão perdendo a noção disso, né? Não tem, né? Vai sair, né? Normal. Pessoal, diz aí, dúvidas, perspectivas? Ó, quem quiser dar uma mão aí nesse trabalho que a gente vai fazer com o Francisco, é bem-vindo também. Então, tem muita coisa para fazer. O Vlad também está aqui na rede, não sei se ele está ouvindo, mas, ô Vlad, se você quiser comentar alguma coisa. Não, bom, pelo menos para o pessoal que está aí, tem bastante gente. Estou trabalhando com Hyperledger. Na verdade, especificamente não estou... Assim, tem alguns alunos fazendo algumas aplicações por cima do Hyperledger, mas o que eu tenho tentado seguir é o caminho da escalabilidade do ponto de vista em termos de quantas transações o Hyperledger poderia atender e que configurações seriam necessárias para atender essas requisições. Então, por exemplo, eu tenho uma organização com um nó que faz tudo.
né? Porque o Hyperledger pode ser configurado em um nó. Quantas requisições posso atender? Aí eu tenho agora 2 computadores, tenho 15. E se eu divido isso em 2 organizações, com 15 computadores cada, e por aí vai. Na verdade, eu estou chegando até só 3 organizações. Quero entender como que é a escalabilidade, em termos de requisições atendidas, e também em termos de tamanho. Exatamente porque aplicações financeiras, a gente pode, o Bitcoin acho que tem 225 bytes, né, que você pode inserir informação. É isso que vale uma transação, é isso que pesa uma transação. Mas em contextos maiores, tipo, eu quero um cenário qualquer, logística, ou médica, ou saúde, o que for, você insere, por exemplo, uma transação com um modelo de dados de, sei lá, 1 kilobytes. Quanto que isso afeta, por exemplo, no modelo Ethereum, onde você só tem uma cadeia, ou em um Hyperledger, onde você configurou só também uma cadeia? Então, sei lá, será que em 5 anos chegamos a 1 terabyte e acontece que os computadores, onde você for implantar isso, os computadores, eles, tudo bem, um computador do Einstein, certo? Ele pode estar dentro de um cluster ou dentro de uma Amazon, mas se você for no SUS, em algum outro estado, pode ser que eles tenham comprado um computador de 1 terabyte. Quer dizer que já não funcionaria em 5 anos o sistema. Então, estou analisando esses 2 contextos, sabe? Até que eu possa ficar tranquilo de dizer, ok, Hyperledger não me serve para essas coisas, ou me serve. É basicamente isso que eu tenho trabalhado. Muito legal, Vlad. E assim, a questão de escalabilidade, ela é central, né? Talvez seja o problema a ser resolvido, né? A questão de número de transações por segundo e também essa longevidade, né, da capacidade da plataforma. Exato. Tipo, eu tenho analisado alguns artigos onde eles apresentam alguns modelos de dados. Eu fiz uma simulação muito bobinha de colocar esse modelo de dados dentro de uma transação, calcular mais ou menos os kilobytes que ele precisava e assumir, por exemplo, num contexto do SUS, onde você tem 2 bilhões de atendimentos, ou seja, você poderia gerar por ano 2 bilhões de transações. Fazendo os cálculos, tipo, era algo insano de quantidade de dinheiro que o governo federal ia ter que gastar, que eu considero completamente inviável. Então, até que ponto é viável criar essas coisas, sabe, como blockchain, Ethereum, ou talvez não seja bem o que você bem falou, certo? Que é necessário analisar o custo desse. Assim, você já parou para pensar o tanto que aquele pessoal do Ethereum deve gastar energia nisso, né? Porque a rede deles é enorme, né? A rede deles já está grande e recebendo cada vez mais transação. E esses valores, quando você para ver quanto custa uma transação no Ethereum, é bem verdade, né? Eu acho que vale a pena fazer um parênteses a mais aqui. Pega a rede Ethereum, para ler as coisas, eu não pago nada. Eu pago qualquer coisa que eu escreva, né? É armazenamento, isso. Isso. Então, assim, pago por byte mesmo, não é. E é caro, é muito caro. Então, exatamente. E assim, esse preço reflete a complexidade, né? Reflete o quanto. Eu não tenho visto recentemente quanto custa, mas é dessa ordem, 5, 10 reais. Eu estava analisando uma questões de segurança. Acho que até te mandei um artigo, enfim, da questão de segurança, e aí ele dizia quantos contratos foram utilizados realmente na blockchain. E você vê que tem milhares de contratos, mas de contratos que realmente sejam perenes no tempo, seja de uma aplicação que você usa há 5 anos, não tem. Ou tem contados aos dedos, porque realmente é muito caro. Então, se você diz que aplicações realmente são utilizadas no Ethereum hoje, de verdade, ou seja, para uma empresa que está funcionando via Ethereum, que não é um teste, que não é uma prova de conceito, são poucas.
Eu acho interessante destacar aí que tem outras redes, né, que estão bem ativas, né? Então, eu acho, na verdade, a gente fala muito de Bitcoin e tal, né, mas a aplicação realmente top de linha hoje em dia é a transferência bancária entre corporações, né? Então, assim, grandes bancos e fazer a movimentação de grandes volumes de dinheiro sem movimentar nada, né? Só simplesmente trocando ali os registros eletrônicos em uma blockchain. Então, tem uns nichos em que a tecnologia é perfeita. Tem nichos que essa questão da implantação está sendo subestimada, né? Tem que analisar direitinho onde que a gente pode casar essas coisas. É o que eu tenho tentado, pelo menos, desvendar um pouco. Está avançando, meio lento, mas está avançando. Aí depois de uma reunião eu conto as conclusões que os alunos tiraram aqui desses trabalhos. Aliás, para quem não conhece, o Vladimir ele é professor da UFABC. Né? A gente tem trabalhado há bastante tempo juntos aí com novidades. Bom, o que mais, pessoal? Mais algum ponto aí? Bom, a gente começando a chegar num horário final, assim, né? No nosso limite. Mas diz aí, se alguém que tiver alguma pergunta, algum ponto. Pessoal, então vamos começar a finalizar. Eu vou deixar esse vídeo depois no YouTube, se alguém quiser pegar, depois é só me escrever que eu compartilho, ok? E aí, Francisco, a gente se fala mais adiante aí no dia do trabalho, a gente combina um pouco mais as atividades. Pessoal, alguma última questão? Mais algum ponto? Bom, então eu acho que a gente pode encerrar a nossa sessão de considerações avançadas sobre blockchain. Gostaria de dar uma palavra final sobre a importância desse tipo de inovação, né? Uma tecnologia que a gente viu que não é simples, mas pode agregar muito, tem muito a contribuir, tanto no aspecto de melhoria, de acesso à tecnologia, mas também em algumas questões sociais importantes aí. Pessoal, então, valeu, brigadão. Quando eu subir o vídeo, eu mando para o Francisco e para algumas redes onde esse bate-papo foi distribuído. Então, pessoal, valeu. Obrigado, Arlindo. Muito bom, gostei. Valeu, até mais. Brigadão. Tchau.